vocês? É um prazer estarmos aqui novamente para fazer uma tarde bem bacana para vocês de contação de histórias. Vamos ter músicas, vamos falar um pouquinho sobre livros, que é a importância da leitura. Então, para começar aqui, a primeira história, nós vamos chamar a nossa amiga Maria da Glória. Olá, Glória! Vamos contar histórias? Hoje nós estamos aqui, que a Débora nos solicitou, falar um pouco dos livros, né? Dos livros didáticos, que foi ontem o dia do livro didático. O livro didático, todos nós tivemos nas nossas mãos. Aqueles livros que os professores aplicavam em sala de aula. Então todos nós já tivemos o livro didático para poder dar o quê? O amparo ao professor para ele poder nos ensinar. Então, claro, hoje eu vou contar uma história para vocês de livro. Vamos contar histórias, vamos contar histórias, vamos contar histórias. 1, 2, 3. Vamos contar histórias, vamos contar histórias, vamos contar histórias. 1, 2, 3. Vamos para o mundo do Era uma vez. Era uma vez uma biblioteca cheia de livros, cheio de emoções, cheio de histórias maravilhosas e de aventuras. Nessas estantes tinham muitos livros, só que tinha um livro que era diferente de todos os outros. Só que ele não sabia. E esse livro era muito, mas muito feliz. Só que um dia os livros se revoltaram e falaram para ele: você já percebeu como você é diferente da gente? Você não tem gravura, você não tem desenho, você não tem letras, não tem histórias, você é apenas um monte de folhas brancas. O livro nunca tinha percebido isso. Ele começou a observar os outros livros e percebeu que ele não tinha mesmo nada disso. Então ele começou a ficar triste. Passou-se alguns dias, lá vem uma menina para a biblioteca. Ela quer pegar um livro, mas ela vai para a bibliotecária. Ai, tia G, assim era chamada a bibliotecária, uma mulher muito simpática, muito amiga, que conhecia todos os livros das estantes. E ela falou: tia G, eu quero um livro, mas um livro diferente, um livro mágico, um livro que me leve para o outro mundo. Ah, você veio no lugar certo, eu tenho um livro para você. Aguarda só um pouquinho. E lá foi a tia G no meio das prateleiras. Ah, o livro de aventura. A menina passou dias e dias lendo aquele livro, se deliciando com as aventuras. Aí ele tinha que devolver para a biblioteca. Tia G, esse foi o livro que eu mais amei, o livro que me levou para todas as aventuras que eu poderia imaginar. Grata, tia G. Tia G falou: eu sabia que você ia gostar. Pegou o livro e colocou na estante. Nessa hora, todos os livros pediram desculpas a ele. Desculpe, a gente não sabia que você também era especial. E aí o livro falou: eu também aprendi. Aprendi que todos nós somos especiais, que todos nós temos algo. Só vai depender dos olhos de quem nos vê. É só nos olhar e ver o nosso lado especial. E assim, todos os livros se tornam especiais para alguém. Um dia ele conta uma história, um dia ele traz um aprendizado, um dia ele traz uma prece e uma reflexão. Os livros são os nossos companheiros. Somos especiais porque eles são especiais. Essa é a história do nosso livro mágico. Fala do equilibrista. E aí vocês no finalzinho vão entender por que
E a história ela começa mais ou menos assim. Tinha um andarilho que andava pelo mundo, até que ele chegou num lugar em que tinha uma história dentro de uma aldeia que dizia que lá no topo daquela montanha havia um pote de ouro. E era muito interessante porque o arco-íris, toda vez que aparecia, para aquelas bandas aparecia exatamente naquele vilarejo e o arco-íris sempre despontava. Parece que num portal lá na montanha e todo mundo ficava curioso. Então a história se deu dizendo isso, que havia um viajante muito grande que andava pelo mundo e que tinha um amigo duende. E esse duende, porque sabia que ele era uma pessoa muito egoísta, pega todo o ouro que estava no navio dele e leva para esta montanha. E dizia que só uma pessoa muito afortunada, com um bom coração, que entendesse o significado da vida, ia então conseguir chegar naquele lugar e pegar todo o ouro que tinha lá. O mais interessante é que existia uma corda, exatamente nesse espaço que está aqui. A corda começava de um lado da montanha e terminava lá do outro lado da montanha, exatamente onde diziam que existia o ouro, e era exatamente lá onde se formava o arco-íris. Acho, inclusive, que por conta disso, que todo mundo tem essa história, que lá no final do arco-íris sempre tem um grande pote de ouro. Então, o desafio era esse. Todo ano, o prefeito daquela aldeia fazia um desafio e convidava pessoas do mundo inteiro para atravessar esta corda, chegar até lá ou outro lugar, as pessoas, e aí ele foi lembrando de absolutamente o que ele conquistou, o que ele viveu, enquanto ele atravessava essa corda bamba. E aí então ele entendeu que isso que era o significado da vida. Ele entender que ele podia atravessar os desafios desde que ele fosse uma pessoa de coragem. E que aquele não ia ser o momento da partida dele. Então, ele se equilibra melhor, olha em linha reta, só falta metade do caminho. Foi a isso que eu me propus, então eu vou. E aí ele foi. Mais forte, olhando para o chão, de vez em quando, mas olhando para frente, sabendo que a conquista estava próxima. E assim ele foi, chegou lá do outro lado. O pessoal que estava lá embaixo gritava, aplaudia. Finalmente, um ser humano conseguiu. Muitos homens já tinham morrido fazendo esse desafio. E aí ele entra para dentro daquela pedra, né? Porque tinha um buraco dentro da pedra que as pessoas diziam que era onde estava o tesouro. Ele entra lá e fica, e fica, e fica. Ninguém estava entendendo nada. O que acontece com este homem? Onde será? Alguns ficavam imaginando, nossa, deve ter muito brilhantes naquele lugar. Outros diziam, nossa, como era no barco de uma pessoa, um navio antigo, deve ter muitas moedas de ouro. E assim, todas as pessoas ficavam imaginando que poderia ter lá de ouro. Então ele se preparou, colocou uma roupa bem justa, que era para não dar chance do vento bater em qualquer parte. Imagina, se tivesse uma roupa como a minha, qualquer vento ia desequilibrar o nosso andarilho. Ele disse, não, comigo vai ser diferente. Se sorriso no rosto, de ponta a ponta das orelhas. E ninguém entendeu nada. E lá vem ele, esguio, fazendo o caminho de volta. Dessa vez, ele nem titubeou. Em momento algum, ele se desequilibrou. E o sorriso estava o tempo inteiro no rosto dele. Quando ele chegou lá, todo mundo olhava indignado. Mas cadê o ouro? E o ouro? O que você achou lá? Todo mundo fala do ouro? O que era? Era de
funcionou até aqui hoje. E com tudo que aconteceu, eu vivi. Vivi de forma plena, me apaixonei. Desisti, tentei de novo, fui à luta. E acima de tudo, eu não perdi a coragem. Eu fui até o final. Mesmo sabendo que eu podia cair nesse precipício e nunca mais voltar à vida, eu sabia que tinha um Deus do meu lado e um propósito, que era viver a minha vida. Muitos ficaram decepcionados com esse andarilho e foram embora, praguejando e reclamando. Mas as pessoas que sabiam a importância da vida, o quanto é importante viver, vieram silenciosamente, deram um grande abraço nele e disseram: parabéns, você realmente encontrou o seu tesouro, que é a vida que a gente trilha aqui e agora. E assim, a história agora com vocês. Cuidado de gente feliz, cara. Todo mundo feliz, todo mundo alegre nessa tarde de hoje, da nossa contação de histórias. E a história que eu trago para vocês hoje é uma história de um homem. O valor do sorriso é o nome da história. Como é importante sorrir. Havia um homem muito rico mesmo. Ele não tinha onde colocar dinheiro. Ele era muito bondoso, ele era caridoso, só que ele era muito pobre. Pobre de quê? Pobre de sorriso. Ele não sabia sorrir. E ele vivia muito triste, muito sozinho. Ele andava para lá, para cá, pelo lugarejo, por onde ele andava. O nome dele era Senhor Yongo. Todo mundo, Senhor Yongo, preciso de ajuda. Ele prontamente lhe ajudava, mas sempre sisudo, não olhava para ninguém, entregava ajuda e saía andando, porque ele era pobre. Pobre de quê? De sorriso. Ele não sabia sorrir. Ele já estava tão triste, tão solitário. Disse: eu sou tão bondoso, eu ajudo todo mundo, eu faço caridade. As pessoas se aproximam de mim, não é porque gostam de mim, é porque eu ajudo. Eu queria que gostassem de mim. Eu queria ter amigos. Eu não tenho amigos. E um dia, ele tão triste, chorando, secou as lágrimas, olhou e disse: já sei, eu vou procurar ajuda. Quando a gente está triste, a gente precisa de ajuda. Seu Yongo foi procurar ajuda. Ele foi procurar um sábio. Era um mestre que vivia lá naquele lugarejo e disse: mestre, eu preciso de ajuda. O mestre olhou para ele: sente-se. Ele sentou e disse assim: eu ajudo todo mundo, eu sou tão bondoso, eu faço caridade, mas eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim. Eu sou tão sozinho, sou tão feliz. O mestre olhou para ele, pensou, passou a mão na cabeça, pensou, abriu lá um baú bem grande e disse para ele: eu vou lhe entregar uma máscara. E essa máscara, ela tem um sorriso grande, eu vou colocar no seu rosto. E o senhor não poderá tirá-la. E o dia que tirar, não vai mais poder colocar. Aí ele entregou para ele, o senhor pegou a máscara, com muito sacrifício, colocou, puxou, colocou no rosto. Saiu para a rua, no outro dia, fazendo caridade. E aí as pessoas: senhor, boa tarde. Oi. E ele: boa tarde. E ele todo feliz, para lá, para cá. Andou para aquele lugarejo todo, sorrindo. Chegou 2 semanas que passaram e ele sorrindo muito. Aí ele voltou de novo, sentou de novo e disse: eu não quero que as pessoas gostem de mim pela máscara. Eu quero que gostem de mim porque eu sou. Essa máscara eu não quero mais. Eu não vou usar nunca mais essa máscara. Essa máscara sorriso e eu. Ninguém gosta de mim, continua não gostando de mim. Aí ele sentou, puxou e ele tirou aquela máscara de vez. Ele foi no espelho, para seu espanto, o seu rosto estava brilhando. Ele tinha um brilho tão grande que não
seu rosto, porque ele aprendeu a sorrir. O que a gente dá para os outros, nós recebemos. Então ele estava sorrindo, ele não precisava mais da máscara. Aí ele saiu na rua sem máscara, com aquele sorriso brilhante, sorrindo por onde passava. As pessoas olhavam para ele: Soyong, tudo bem? Ele, tudo bem. Ele disse: nossa, as pessoas gostam de mim mesmo, eu aprendi a sorrir. Então ele começou a sorrir, a dar gargalhada, para lá, para cá. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Vamos ajudar o seu Soyong? Vamos dar uma gargalhada para ele? Todo mundo? De novo, vamos ajudar o Soyong? Todo mundo sorrindo? Sorriso no rosto? Que tal? Vamos lá, se dá ajuda, né? E assim era o Soyong. Ele saía na rua. A senhora não sorriu, hein? Soyong, vamos lá, o sorriso do lado de cá. Todo mundo aqui, ó. Dá bom dia. Dá logo um sorriso, que o sorriso vem de volta pra gente. Eu deixo para vocês o valor de um sorriso para cada um de vocês. E aqui eu termino a história e termino com uma gargalhada gostosa. Todo mundo? Vamos lá? Vocês, que eu já contei aqui, chama-se O Pequeno Grão de Areia. Essa história tem lugares que a gente acha como fábula, como lenda, como poesia, e tem a música que depois nós vamos cantar também no final da história. Então começa assim: existia um grão de areia muito pequenino, que ele era muito sonhador. Ele vivia sonhando, e ele, todas as noites, ele olhava para o céu e ficava olhando as estrelas, olhava para uma, olhava para outra. E numa noite dessas, ele olhando, ele viu que tinha uma estrela muito linda e que essa estrela piscou para ele. Deu uma piscada assim com o olho para ele. Aí ele olhou e pensou: será que aquela estrela bonita está piscando para mim? Aí ele aqui debaixo também deu uma piscada para ela, e ela piscou para ele de volta, e ele piscou para ela de volta, e assim ficaram namorando. Todas as noites a estrela lá estava, e o grãozinho de areia aqui embaixo também. O grão de areia olhava para ela e piscava, e ela lá descia anos e anos desse namoro, anos e anos. E vinha a onda vinha, levava o grãozinho de areia lá para o fundo do mar, o grãozinho voltava de novo, e estava assim todas as noites, até amanhecer o dia. Quando amanhecia o dia, a estrela sumia do céu, e o grãozinho de areia também ficava por ali na praia, tranquilo. Chegava à noite, lá estava ele olhando para ela, e ela para ele, um piscando para um, outro piscando para outro, se namorando. Mas teve uma noite que veio uma onda tão grande, tão enorme, que arrastou esse grãozinho de areia lá para o fundo, mas muito fundo, além de onde passavam os navios. Foi embora. E ela viu quando a onda foi e carregou ele, foi embora, sumiu. E ela lá em cima, então ela ficou desesperada. Ela falou: agora não volta mais. Como que ele tão pequenininho vai voltar de um lugar que bem depois do navio? Como que ele vai voltar? Não vai ter força para voltar. Acabou, não vou vê-lo mais. E o que ela fez então? Ela se jogou lá no céu, ela se jogou lá no fundo do mar, onde ele tinha caído, lá para aqueles lados. Ela viu mais ou menos onde ele tinha caído, e ela se jogou lá. E na lenda do grãozinho de areia, diz que depois de muitos anos que essa estrela fez isso, eles não sabem se eles tiveram alguma coisa um com o outro, não sabem, não tem certeza, mas apareceu
apareceu uma estrela do mar, que a gente hoje, quando caminha na beirada do mar, na praia, a gente vê aquele monte de estrelas. Você já viu estrela do mar? Que fica pelo chão, pela areia? É uma estrela, não é? É uma estrela. Você olha assim no chão e vê quando a onda traz. Você volta e meia vê aquele monte de estrela pela beira do mar. E você fica se perguntando: mas o mar tem estrela? Estrela não é no céu? Como é que está ali no mar a estrela? Que esquisito, né? Então existe essa lenda, que a estrela se jogou e que então, depois de muitos anos, veio a estrela do mar, que tem até hoje, e que eu tive lendo que em cada mar, em cada oceano, em cada continente, por causa da temperatura da água, tem uma estrela do mar diferente uma da outra. Eu tive olhando que tem umas avermelhadas, outras são amareladas. Aqui de Santos a gente vê mais elas cinzas, né? Meio cinzas, da cor mais ou menos da areia. Mas tem de todas as cores, conforme o continente. Então, na lenda, eu até acredito nessa lenda, viu? Vou falar para vocês. Eu não sei como que foi, mas apareceu a estrela. Então, eu acredito que deve ter sido esse amor aí entre os dois, né? Como dizem que o amor não é nada, é impossível o amor, então de repente foi assim, não é? E agora então nós vamos cantar a música desta lindo.